O que há de sublime na arte é a poesia do ideal, que nos transporta para fora da esfera acanhada de nossas atividades. Mas o ideal paira exatamente nessa região extramaterial, onde só se penetra pelo pensamento, que a vista corporal não pode varar, mas que a imaginação concebe. Ora, que inspiração pode o espírito aurir da ideia do nada? Olá, nós estamos em mais um episódio super especial da Revista Espírita, Espiritismo em Revista, e hoje a gente está com a participação do Denis Soares. Sim, quis alcançar todas as estrelas, estendi os braços com os pés presos ao chão. Se eu quis saber todos os mistérios, passado e futuro, busquei sem o presente. Muito Seja bem. muito bem-vindo. Muito obrigado. Saí do lado de lá para o lado de cá hoje. Exatamente. Então, estou super feliz com a participação do Denis, até porque o tema que a gente deseja trabalhar hoje, ele entende muito mais do que eu. Há controvérsias. Real, vocês vão perceber daqui a pouco. Eu não vou cantar para provar a minha teoria, não, porque a pessoa ia desligar na hora o vídeo. Duvido. Mas então, a gente está chegando ao final da Revista Espírita de 1858. Eu adoro essa sensação, assim, de pegar o livro e já ter avançado bastante. É verdade. É uma sensação muito boa. A gente já está em dezembro de 1858 e o tema hoje é poesia espírita, que eu acabo estendendo também a arte espírita, a música espírita. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de estar com o Denis e fazer algumas perguntas que eu acho que muita gente já te fez em entrevistas, assim. Eu pelo menos já vi algumas coisas na internet. Mas não deixa de ser importante perguntar porque são dúvidas minhas. Eu admiro muito a música, admiro muito a arte espírita, mas não me considero alguém desse meio, assim, não estou ativamente trabalhando, vou mais para admirar, para assistir. Já tive a oportunidade até de viajar para ver o Viajante do Universo. É mesmo, verdade. Né? Eu gosto muito, muito. Agora, menos oportunidades que a família pede, mais calmaria. Mas adoro, sou uma admiradora. Mas não estou do lado, assim, da produção. E nem na Casa Espírita, as atividades que eu nunca... Já participei de coral, mas nada assim tão ostensivo em termos de produção e tal. E aí eu tenho algumas dúvidas que eu queria tirar com você. Primeira dúvida é a seguinte, é batata quente. A gente tem, inclusive, no livro Obras Póstumas, né, tem lá música celeste, depois tem um texto música espírita, e isso eu estenderia tanto para os termos também arte espírita, poesia espírita. Eu tenho uma dúvida e já vi opiniões de várias partes, já vi algumas coisas por Kardec, mas queria saber o seu ponto de vista nessa sua caminhada pelo movimento espírita. O que é que você entende como arte espírita ou música espírita? Porque alguns poderiam dizer assim, não, música espírita é a música que veio do plano espiritual, né? E aí a gente teria que dizer que é uma música psicografada. Sim. Só que o fato também de ser psicografada não garantiria tanta coisa, né? Assim, do lado de lá, a gente tem espíritos como nós, em diferentes estágios. Além das limitações do veículo mediúnico. Exatamente. Por outro lado, a gente tem várias músicas e vários autores, até mesmo artistas aqui da Terra. Eu já vi até um depoimento daquele Almir Sattler, que eu achei bem interessante, aquela música linda, tocando em frente, e ele diz assim, ó, eu até fico assim de dizer que fui eu quem escrevi, porque veio. E quando ele olhou a letra, assim, não achou que era dele. Então, o que você acha, assim, quando a gente fala música espírita, arte espírita, poesia espírita? Do que a gente está falando, Denis? Olha, de fato é uma bola dividida essa, né? Porque é uma questão polêmica, há muitas concepções,
Já vi muitos debates sobre isso, então é controvertido. Vou externar mais ou menos, em linhas bem gerais, o que eu penso, o tema é amplo, né? Mas para a gente tentar sintetizar, sem querer fechar nenhuma ideia, pelo contrário. Eu acho que o primeiro pressuposto que a gente tem que partir é a própria conceituação de arte já não é muito simples. Verdade. E eu tento ver a ideia de arte como uma coisa muito maior. A arte está muito ligada à criatividade. Então, geralmente, o artista ele vai criar, ele vai inovar. Mas nós temos que partir de um pressuposto um pouco diferente, porque nós acreditamos que um dos atributos da divindade, um dos atributos de Deus, é a onisciência. Se há um ente diverso de nós que sabe tudo, será que a gente efetivamente cria algo? Verdade. Então acho que a primeira ideia é, nós somos co-criadores, em que nos é dado, ou nos é dada a possibilidade de participar de certas atividades em conjunto com algo muito maior que a gente não imagina. Então nada é efetivamente nosso só. Agora, eu acho que nós podemos pensar numa concepção artística muito mais ampla, né? Costuma-se falar de quais são as artes, mas eu brinco com os amigos assim, não tem festival de música espírita? Por que não tem um festival de limpeza na casa espírita? Né? O João Paulo Lanini, meu amigo, gosta de falar isso. Porque toda atividade que a gente faz, ninguém faz igual. Todo mundo faz de uma maneira insubstituível. Então a maneira que você lê o livro é diferente da que eu vou ler, e todo mundo que está nos assistindo aqui, eu gosto de brincar que igual a mim ninguém faz. Pode até fazer melhor, mas igual não faz. Verdade. Cada um coloca a sua marca. Então eu gosto de pensar como atividade artística, tudo que a gente faz. Eu não teria coragem de dizer para alguém que passou 1 hora na cozinha batendo um bolo e assando, que isso não seja arte, porque se eu estiver fazendo em especial vai ser uma grande arte, né? E partindo dessa ideia, exatamente, abstrata talvez. E partindo dessa ideia de que a atividade criadora é muito ampla e a gente é um partícipe dela, e que muito do que a gente faz pode ser arte, eu acho que, seguindo o que nós temos no livro Espiritismo e Arte, o que nós temos em obras póstumas, o pensamento, a conceituação mais segura seria dizer que a arte espírita é uma arte feita pelas pessoas que têm o objetivo de encontrar aqueles pressupostos do homem que se destaca porque ele está tentando superar as más inclinações, ele não é um santo. Está no esforço. Está no esforço de superar as dificuldades, de progredir. E feita pensando naqueles pressupostos, não que precise estar falando, a arte espírita assim, ficar cantando só as palavras, reencarnação, imortalidade da alma e tal, não é isso. Pode falar de natureza, de Deus, de coisa muito aberta, mas tem que ter uma conexão. Se nós não fizermos esse corte, não tem problema. Mas aí nós vamos encontrar músicas excelentes dos Beatles, ou do pessoal do Clube da Esquina, ou de diversos artistas, como você já mencionou também, que vão entrar em determinadas conceituações. E é um problema? Não, não é um problema. A questão é, vamos tentar fazer um corte para que a gente possa entender o fenômeno, porque o conceito ele serve para isso. Ele não serve para você passar uma corda e dividir o que é bom e o que é ruim. Ele serve para que você separe do que eu tô falando, e entenda. Que não quer dizer que o que não está nesse grupo não presta. Não, de jeito nenhum. Numa concepção eu compreendo que eu coloco isso, mas em outra concepção eu compreendo de uma maneira diferente, e isso me ajuda a evoluir na minha percepção do fenômeno. Eu acho que é o que é mais legal para a gente fazer. Agora, eu queria tirar uma dúvida especificamente sobre a parte da música, né? A gente, em algumas atividades, eu, como falei antes, gosto muito de ir a eventos, ir a programações de arte, palestras, congressos. Eu gosto também. A muitos, acho assim, muito legal a troca. Inclusive a gente se encontrou, se conheceu num evento assim lá em Curitiba. Foi. E aí, eu já fui a eventos em que assim, a música especificamente era a grande protagonista. E achei assim, quanta diferença fez a música estar como protagonista do evento. Já fui a alguns eventos em que eu, apesar de não ser diretamente desse meio, eu tive a sensação, eventos grandes, sabe, com muita gente, mas que a música foi um pouco subutilizada. Sim. Sabe, assim, vou dar um exemplo para ficar bem claro. Tem as palestras, ali, sei lá, 6 palestras daquele dia de evento. E aí, exatamente no intervalo, quando as pessoas querem ir ao banheiro, querem comer, ver os livros,
tem alguém lá que canta super bem, que está com uma proposta tão legal, mas que foi colocado na programação do evento nesse momento. No intervalo. Então a pessoa ficava lá cantando ou tocando, alguma coisa do tipo, algo assim maravilhoso. Só que as pessoas precisavam levantar também. Isso. Eu vi até pessoas que queriam. Até um certo constrangimento, né? Porque você precisa fazer algumas coisas, mas está rolando uma atividade. Coisa legal, mas que está num momento. Isso. E assim, não foram poucas vezes que eu presenciei coisas. Sim, eu já vi desse também, tipo. é isso mesmo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, não vou te perguntar se a música é importante, é óbvio que é, mas assim, qual a importância de termos no movimento espírita, nas casas espíritas, atividades em que a música não seja só aquele... Né, aquele assim, tampa-buraco. Isso, mas que tenha um protagonismo, que seja até uma atividade em que o tema central, o objetivo central é a música. Sim. Larissa, eu acho assim, por exemplo... Eu imagino que quando a gente vai para uma palestra pública, o evento não é o palestrante. As qualificações particulares do palestrante, por exemplo, na minha conceituação, no nosso contexto, devem ser insignificantes. Porque ninguém, quando Estevão, ainda Gesiel, chegou lá na Casa do Caminho, ninguém correu atrás das qualificações, dos títulos dele. Simplesmente ele se mostrou alguém muito capaz de falar ali sobre o assunto de importância. A música, da mesma maneira, ela pode ser foco, mas não o músico. O músico não deve ser foco. Entendi. E isso é algo que torna as nossas atividades no meio espírita, às vezes, muito diferentes das atividades que a gente vê em outros contextos, né? Por que eu comentei isso? Isso é para deixar claro que o nosso foco... É claro que todo mundo tem o direito de gostar mais de um palestrante do que de outro. Claro. Mas o foco é o quê? O foco é a mensagem. Exatamente. O foco é o objetivo. E a música... A grande virtude dela, imagino, é que ela tem a possibilidade de trazer a mensagem da mesma maneira que uma boa palestra ou uma obra de arte, uma pictografia, uma escultura pode trazer também, mas com aquela síntese que já toca o sentimento. Não necessariamente você vai se sentir tocado por uma determinada melodia, mas às vezes aquele casamento vai fazer acontecer alguma coisa diferente de alguém. Verdade. Então, ninguém abre a cantina na hora que está rolando a palestra. Ninguém coloca alguém para falar na hora do intervalo. Exatamente. E eu acho que o que nós podemos tentar perceber ninguém é obrigado a gostar de música. A gente tem que ter muito respeito por isso. Claro. Né? Não podemos criar a ditadura da música agora. Claro. Mas ninguém é obrigado a gostar de palestra tem muita também. gente que não gosta de palestra, nem de estudo, nem de ler. Perfeito. E o evento, muitas vezes, ele vai tentar ter uma multiplicidade de atividades, propiciando aquilo como foco. O foco é o quê? É a mensagem, que é passada de uma maneira diferente por uma música, por uma poesia, por uma palestra, por um teatro. O ser humano ele é muito múltiplo na percepção, na maneira de ver. Né? É isso. Sensibilidades diferentes. Exato. Então, me parece que se nós enxergarmos a música como um dos veículos possíveis, um dos instrumentos possíveis para um objetivo que é o mesmo, que não é o palestrante, não é o músico, é a mensagem, é a confraternização que nós temos nesses eventos, que é um ponto alto, com certeza. A gente vai perceber que não faz muito sentido você ter eventos no contra-evento, no intervalo, por exemplo. Eu, particularmente, acho que é melhor você, se não tem a programação para colocar a música, eu, particularmente, acho melhor. Coloca uma música gravada lá, ambiente... Isso. Mas não coloca a música no intervalo. Tá constrangedor pra quem tá lá, pra quem tá o músico tem que ter humildade. Eu vou dizer com sinceridade, pra mim, particularmente, não faz diferença nenhuma, pra mim. Se tem uma pessoa me assistindo, 1000 ou 0, pra mim, não faz diferença. Mas nós não podemos partir do pressuposto que um evento é organizado para não ser visto. Exatamente. E quando você organiza uma programação em que no intervalo... Os eventos espíritas, eu gosto de dizer aos amigos assim, que a gente tem que ter muito respeito pelo sistema digestório e pela coluna dos participantes. Ele tem que ter duração razoável, ele tem que ter intervalos adequados, porque senão uma hora ninguém vai aguentar. Às vezes tem gente de idade diferente. Né? A gente tá encarnado. Não tem como. Então, você não vai fazer uma programação que ela não tem intervalo. E se ela precisa de intervalo não é programação. Com certeza, concordo plenamente. Agora, assim, dentro disso, uma outra coisa, assim, que é uma dúvida, e eu acho que você tem uma experiência com isso, de coisas também que eu já observei.
Eu participava de uma casa espírita lá em Niterói, que é a SEF, Sociedade Espírita Fraternidade, em que muitas vezes acontece uma coisa que eu acho assim muito legal. Eu acho que eu já vi na internet uma palestra sua assim, que é uma palestra musicada, em que tem a fala ali do palestrante, depois toca uma música. E assim, poxa, era tão legal, e eu percebi, inclusive, mais pessoas acordadas a palestra toda, sabe? O Robson Ribeiro faz isso, um grande amigo meu de lá. O Ricardo Sardinha faz isso. Guilherme Medina faz isso. E é super legal. Você faz isso também, né? Eu não tô maluca, já Às vezes. Tem uma na internet, eu acho. Assim. Deve ter. Ou então eu sonhei, foi em desdobramento. Pode não sei, ser também. Eu acho que eu já vi. Mas eu também já estive em casas espíritas em que isso, assim, não pode. É uma coisa proibida. E se o palestrante for músico e quiser tocar uma música, não é uma questão assim de não pode tal música, porque tem casas que tem isso, né? Assim, não pode essa. É de não pode tocar. Não usa música, isso, né? Para palestra, música é música. Você, na sua experiência, já passou alguma situação dessa de não poder? Ou todos os lugares que você já foi, isso foi sempre muito tranquilo? Como que a sua experiência foi isso? A minha experiência foi muito facilitada, porque a casa espírita que eu frequentava desde criança, e lá em Belo Horizonte até que eu me mudaste de lá, é uma casa, diria, muito musical, que usa muito a música, então lá era muito natural. Natural, diria assim, até demais. Tão natural que todas as nossas atividades eram baseadas em algo musical, com música. Música antes, música no meio, música depois, né? E tanto é que eu nunca achei nada demais, alguma atividade com música. Depois que eu percebi que em alguns locais havia uma escassez, que eu percebi que existe um trabalho para ser feito nesse sentido, né? Eu parto do seguinte pressuposto: a música é muito legal para mim e para você, não quer dizer que seja para todo mundo. Verdade. Eu acho que a música funciona muitas vezes como um catalisador para concentração. Mas tem gente que vai se concentrar melhor com a música, tem gente que não vai se concentrar com a música. Daí que eu entendo que a chave número 1 para esse dilema, para esse falso dilema, como a maioria dos dilemas são falsos dilemas, né, é respeitar a cultura e o histórico de cada lugar. Se uma casa espírita não utiliza música, tem uma razão. Né? E talvez aquelas pessoas ali, elas se sentem bem assim. Nós não temos que chegar lá... Impor. Não, mas tem que ter... Não tem que ter música. Não tem que nada. O evangelho não é assim. Agora, se é um instrumento que tem uma parte das pessoas que gosta, a gente vai tentar direcionar algo que essas pessoas possam utilizar. Eu acho que não é legal assim, a priori, não pode ter música porque não é bom. Bom, doutrinariamente nós temos respaldo para dizer que a música pode ser utilizada. Mas é porque essa música não é legal. Ok, avaliar a arte, avaliar a obra de arte é uma coisa assim que é constrangedor de fazer. Eu preferiria não ter que avaliar a obra de arte de ninguém. Eu também. É meio complicado. Então, eu nunca vivi nenhum problema com isso, porque nunca cheguei num lugar que não tivesse sido convidado e tirei meu violão para tocar. Não, só nos lugares em que você é chamado e tudo mais. E já ouvi pessoas falando: pô, Denis, lá na minha casa espírita, eu queria usar mais música, a gente entra com o violão lá, o pessoal já olha torto para nós. Acho assim, Larissa, apesar de eu ter uma idade muito pequena, eu posso dizer que nos últimos 20 anos isso já mudou radicalmente. Há 20 anos eu arriscaria dizer que a maioria das casas espíritas ou não usava música, ou usava apenas os hinos, que não é que não sejam bons não, mas é que tem uma levada assim mais voltada para concentração, geralmente é acorde menor, uma coisa mais assim, sabe, mais austera. E qual é o nosso papel nisso? Oferecer alternativa. Então eu não reclamaria se eu encontrasse uma barreira desse tipo. Entendi. Eu tentaria construir alternativas, porque se for uma coisa legal para a maioria ou para uma parte, porque não necessariamente tem que ser para a maioria para que seja utilizado, né? As coisas vão acontecer naturalmente. Nós somos às vezes um pouco ansiosos. Verdade. Tudo pode se ajustar com respeito ao histórico de cada local, à construção de cada local, porque não podemos ter ditaduras, nem da música, nem da poesia, nem da não música, nem da não poesia, nem do teatro não pode, isso pode, aquilo não pode. Não pega bem. Verdade. E fecha as portas, né? Não combina com o espiritismo. E agora, eu falei que eram 13, agora vou para a quarta. Mas essa é mais, assim, pessoal. Eu queria saber as suas composições. Como que é, assim? Você tá andando na rua e aí vem uma letra, vem uma melodia, ou você para um momento em casa. Como que isso acontece para você? Então, eu tenho até um pouco de dificuldade de falar, porque não tem um método, né?
E eu estava comentando, né, que na verdade tudo é uma cocriação. Então, se eu faço algo e eu vejo que aquilo é útil, algumas pessoas acham que é legal, tem interesse, eu falo, bom, aqui a gente deve ter tido uma inspiração. Mas sai muita coisa ruim também. Aí você tem certeza que é seu, né? Aí ali não teve cocriação. Então foi cocriação sua com sabe Deus quem. Mas eu fico brincando com essas coisas porque tem pessoas que conseguem traduzir a atividade da composição por algo de mais disciplina. E eu acho que sempre tem um aspecto da disciplina. Tem uma hora que você tem que sentar, tentar desenvolver mesmo e tudo mais. Como eu nunca tive assim, a composição como um objetivo, sempre aconteceu de uma maneira mais natural. Então tem épocas que parece que tá mais fácil. Você começa, sei lá, pra mim acontece muito assim, às vezes eu deito pra dormir ou acordo de madrugada e é como se eu estivesse ouvindo uma música diferente. Mas não é que eu esteja ouvindo. Eu não sei se é uma percepção, se eu tô imaginando. Eu realmente não sei. E às vezes aquilo não dá em nada. Ou às vezes você grava, faz um registro ali, pega o violão e a coisa flui. Então, eu já tive a oportunidade de fazer, entre aspas, músicas em 3 minutos. E também deve ter coisa lá em casa assim, que tem uns 3 anos que eu tô mexendo, de vez em quando não dá em nada, não sai nada. Então, como eu não tenho percepções mediúnicas ostensivas, eu não conheço isso de uma maneira metódica. Mas uma coisa eu sei, a gente nunca vai conseguir concretizar, nem na atividade mediúnica ostensiva, nem em qualquer outra atividade da vida, algo que esteja além do que for o nosso esforço e a nossa capacidade. Então, assim, o grande cientista, às vezes ele vai ser inspirado por uma entidade estelar que vai dar a ele a forma de uma grande revolução no mundo. Mas se ele não fizer a parte dele aqui nos degraus, não vai funcionar. Como a gente começou no começo, como a gente conversou no começo, a ideia de uma arte espírita produzida num contexto, ela vai ser facilitada pelo estudo, pelo aprimoramento, pelo envolvimento, pela fraternidade, pela participação nos eventos, pela conexão com uma casa espírita, sabe? Aquela coisa de, porque eu quero fazer uma música espírita, às vezes não funciona ou soa superficial. E eu acho que há uma fluidez melhor quando há um envolvimento do tipo mergulho. E vem isso como consequência, né? Assim, de todo o processo, de todo o envolvimento, e não como tô longe de tudo e vou agora sentar aqui, conectar e... Não que não seja possível. É muito legal porque o processo não tem explicação. Mas o nosso papel, eu acho que é esse, né? Tanto do ponto de vista musical, pensando na composição de músicas, né? Quanto em qualquer outra área, eu acho que o desenvolvimento técnico é legal, né? Você ter experiência, você estudar, você se dedicar. E do outro lado, a ideia da arte espírita é que ela vai trazer algo renovado para o mundo, porque as ideias espíritas são ideias renovadas. Então você vai conseguir materializar isso melhor se você tiver com isso tudo melhor desenvolvido também. Eu acho que ajuda, mas particularmente para mim não tem um método, é uma coisa meio assim... Esse ano, por exemplo, já está mais perto do final do que do começo, eu não fiz nenhuma composição. E eu não tô nem aí também, sabe? Eu não fico assim, não, meu Deus, eu tenho que fazer uma música. Eu não tenho que fazer uma música. Eu prezo muito essa liberdade. Acho que ela é fundamental para que haja espontaneidade quando há atividade. Fluir, né? Sem dúvida. Muito obrigada, Denis. Foi ótimo o nosso papo. Assim, ainda tenho muitas dúvidas dentro de mim, mas cada pergunta gera outras 10. Exatamente. Mas várias coisas que eu, assim, precisava saber um pouco mais de alguém que está nesse meio, que está envolvido. Para mim foi muito bom e eu acho que para muita gente que está assistindo a gente legal, também. Assim espero. Bom para nós. Obrigado aí pelo papo. Foi ótimo. Mesmo. Valeu. Tchauzinho. Até o próximo episódio. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Que bela é a natureza, e como é doce este ar. Senhor, graça te rendo, em de joelho te amar. Num hino de alegria e reconhecimento, quero elevar a ti todo o meu sentimento. Como aos olhos, então, de Marta e de Maria, a Lázaro da tumba, ao retirá-lo um dia, de Jairo, tu também, a filha bem-amada, devolveste-lhe a voz, tornando-a reanimada. Do mesmo modo, ó Deus, tu me estendeste a mão. Levanta-te, disseste,
e não falaste em vão. Porque eu, se não sou mais que lodo, em vil arranjo, queria te louvar, e com a voz de um anjo, a tua obra jamais me pareceu tão bela. Sou como alguém que sai da noite ou de uma cela, para um dia mais puro e de luz deslumbrante, de um sol radioso e quente em vida inebriante. mais doce é o ar, então, que o leite e o próprio mel. No céu, somam-se os sons num concerto fiel, e dos ventos a voz exala uma harmonia, que cria, num vazio, eterna sinfonia. O que o espírito vê, o que lhe toca ao olhar, lá no livro dos céus pode ler e sonhar. Dos mares na amplidão, em vagalhões profundos, nos oceanos, enfim, os abismos, os mundos. Tudo se faz esfera, e em meio aos raios seus, em convergência, orando, a gente chega a Deus. Ó tu, cujo olhar plana assim sobre as estrelas, e te ocultas no céu como um rei para vê-las. Qual a tua grandeza, enfim, nesse universo, que não é mais que um ponto ao teu olhar imerso, dos mares sobre o espaço, em resplendor intenso. Qual, pois, tua grandeza e teu poder imenso? Que palácio tão vasto, ó rei, tu construíste? Separar-nos de ti seria muito triste. O sol posto a teus pés, num poder sem medida, parece o ônix que um rei tem no sapato em vida. No entanto, o que mais amo em ti, ó majestade, bem menos que a grandeza, é essa tua bondade, que se revela em tudo, até na luz que aquece, meu impotente ser na exaltação da prece. Legal. Muito bacana. Esse poema que a gente acabou de ler aqui em conjunto tá lá nesse artigo. Na verdade, o artigo da Poesia Espírita é esse poema. E é um poema belíssimo, né, Denis? Exaltando não a grandeza só, mas a beleza de Deus. Maravilhoso, né? Com certeza, assim, vários espíritos, vários benfeitores ficariam felizes em ser autores desse Verdade. poema maravilhoso.